Isso não só no Brasil. Isso não só no Brasil, mas no mundo inteiro, tá? Ocorre nos Estados Unidos cerca de 4% de falhas de diagnósticas entre as dores torácicas na síndrome coronariana aguda. Tá? Então, se esse número é de 4% nos Estados Unidos, a gente não imagina o número que seria aqui no Brasil, a gente não tem dados específicos dessa falha de diagnóstico, então por isso que é importante a gente aprender exatamente sobre o diagnóstico e tratamento das dores torácicas e principalmente da síndrome coronariana aguda. As doenças do aparelho circulatório vão representar 28% dos óbitos, aí os dados entre 2015 e 2017, então entre elas, as principais causas que a gente vai ver logo à frente da dor torácica. Tá? 47% desses casos que chegam com dor torácica no departamento de emergência vão ser devido a uma síndrome coronariana aguda. Tá? 25% desses pacientes vão ter critérios também para síndrome do pânico, mas, por outro lado, dos pacientes que têm o diagnóstico de síndrome do pânico no departamento de emergência, 9% deles, além da síndrome do pânico, vão ter junto uma síndrome coronariana aguda. Então, assim, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando chega um paciente com dor torácica no departamento de emergência, além daquele básico de atendimento inicial do paciente grave, que é a monitorização, oxigênio para quem necessitar, tá? Os dados vitais completos entram aí nessa monitorização e um acesso venoso, e nunca nos esquecer da glicemia capilar. Um eletrocardiograma deve ser realizado em 2 minutos da admissão e avaliado por um médico em até 10. Tá? Então, chegou uma dor torácica na emergência, é igual a eletro. Tá? Isso quem faz acaba sendo a equipe da enfermagem da própria triagem. Né? Então, quando elas triam o paciente, esse paciente se queixa de dor torácica, automaticamente elas mesmas solicitam um eletro e levam esse eletro, no caso, para o médico responsável pela emergência, lá no caso do Cruz Vermelha sou eu, para avaliar esse eletro, para a gente conseguir aí já triar inicialmente as causas graves de dor torácica que podem chegar. Diagnóstico diferencial de dor torácica são inúmeros. A gente podia ficar até semana que vem conversando aqui. Então, a gente tem desde espasmo esofágico, malorivais, policistite, pericardite, costocondrite, fratura de costela, até diagnósticos mais graves, que são esses que eu deixei em colorido para chamar mais atenção, tá? Que são os potencialmente fatais. Esses diagnósticos entram dissecção de aorta, tromboembolismo pulmonar, tamponamento cardíaco, pneumotórax espontâneo, que pode virar um pneumotórax hipertensivo, ruptura esofágica e a síndrome coronariana aguda. A gente tem que lembrar desses diagnósticos diferenciais. Quando a gente pensa em dor torácica na emergência, dor torácica é um diagnóstico sindrômico. Todo paciente que se apresentar com dor torácica, tá? A gente vai abrir um leque de possibilidades pensando num diagnóstico etiológico para a causa dessa dor torácica. E a gente sempre tem que partir dos diagnósticos com maior potencial de gravidade para os com menos potencial de gravidade. Então, não é porque chegou uma dor torácica que parece uma crise de ansiedade que eu posso simplesmente dizer uma ansiedade e não fazer nada para esse paciente, tá? Simplesmente dar um diazepam, benzodiazepínico e dar alta para ele. Eu tenho que considerar os diagnósticos com potencial gravidade que vão levar esse paciente a óbito. E por isso que a primeira coisa que a gente faz é pedir o eletrocardiograma, porque quase 50% desses pacientes que vão chegar na emergência com essa dor torácica vão ter uma síndrome coronariana. Então, a avaliação inicial do paciente que chega é feita pelo ABCDE, lembrando que o A a gente vai avaliar a questão das vias aéreas, se elas estão pérvidas, o B, a ventilação, tá? Para ver se o paciente está ventilando adequadamente. Os dados vitais a gente já avaliou lá no começo, né? Então, a gente já tem dados como saturação. O C, a circulação, a parte circulatória, ver se esse paciente está hemodinamicamente estável ou instável, tá? O D, de dano neurológico,
de avaliação neurológica desse doente, avaliar Glasgow, ver nível de consciência, ver se ele tem algum déficit focal associado à dor torácica. Fazer uma avaliação sample, né? Então, ou uma avaliação ampla, que é avaliar os antecedentes médicos, as medicações, no caso de mulher, gravidez, estrenhez, líquidos ingeridos nas últimas horas, líquidos e alimentos. Tá? Além disso, temos que avaliar as características da dor, isso é um fator importante, né? A partir da característica dessa dor torácica, que a gente vai direcionar a nossa investigação, né? Então, a gente vai definir se são dor torácica tipicamente anginosa, não uma dor torácica definitivamente não anginosa, se fala mais a favor de outra causa. Avaliar a história desse doente, aquele doente que acaba tendo aí teve um trauma, como que começou essa dor, entender, ele estava tossindo demais, tossiu, e de repente começou uma dor torácica ventilatório dependente, isso provavelmente é um pneumotórax. Tá? Ou aquele paciente não, que veio com uma dor tipicamente anginosa, reta external, irradiando para o membro superior esquerdo, associada a náusea, vômito, sudorese fria, desencadeada no esforço, melhorando ao repouso, paciente uma dor tipicamente anginosa. Avaliar no exame físico dados que nos tragam maiores informações para diagnósticos etiológicos diferenciais nesse caso. Então, sempre lembrar de ver a pressão arterial dos 4 membros, apesar dela não estar sempre presente na dissecção de aorta, quando ela está presente, ela é altamente sugestiva do quadro de dissecção. Avaliar a simetria de pulsos, mesma coisa para a dissecção de aorta. Avaliar a inspeção local. Existem casos, já chegou para mim casos de dor torácica, o paciente era encaminhado porque a dor não melhorava, mas ninguém levantou a camisa desse paciente. Quando a gente levantava a camisa desse paciente, a gente tinha uma baita de uma lesão de herpes zoster acometendo todo o dermátomo, né? E por isso que a dor dele não melhorava, era uma dor em queimação, né? Então, a gente tem que examinar corretamente o paciente. Quem já teve aula comigo está sempre acostumado a ver eu falando que na emergência, muitas vezes a gente tem que fazer um exame físico mais dirigido, mas fazer um exame físico dirigido não significa deixar de examinar detalhes. Tá? A gente tem sim que se atentar a detalhes, mas detalhes que vão nos ajudar a nossa história, direcionados para o nosso diagnóstico naquele momento de emergência. Tem que fazer a ausculta pulmonar, cardíaca, pneumotórax, na grande maioria das vezes vai ter o MV abolido no hemitórax acometido, dor à palpação, né, sinais de trauma, hematomas locais, pensando aí em fratura de arcos costais, né, sinais focais neurológicos, né, causas neurológicas aí que podem estar contribuindo, às vezes até uma dissecção de aorta que pode fazer sinais neurológicos associados, ocasionando a dor torácica. Então, essa é a avaliação inicial que a gente tem que fazer. Lembrar das características da dor. Então, toda dor, ela possui 10 características. Então, a gente tem que perguntar para o nosso doente a localização, a irradiação, o caráter, a qualidade, tá? Como que é essa dor, uma dor empontada, uma dor em queimação, a intensidade, leve, moderada, a duração, quanto tempo faz que o senhor está sentindo essa dor? Como que evoluiu essa dor? Ela veio começou fraca e foi ficando cada vez mais forte. A relação com funções orgânicas, uma dor ventilatória dependente, por exemplo. Tá? Fatores desencadeantes ou agravantes. Então, a dor que melhora ao repouso, a dor que melhora na posição sentada, como na pericardite. Tá? Fatores de alívio, né? Tem alguma coisa que o senhor faça, tá? Que melhora essa dor, como eu falei agora há pouco da pericardite, manifestações concomitantes, então eu tenho enjoo, eu tenho dispneia, o que mais eu estou sentindo além da minha dor torácica? E com todas essas informações, junto com o meu exame físico dirigido, eu vou criando e montando meu quebra-cabeça para chegar num diagnóstico etiológico sobre dor torácica no departamento de emergência. Às vezes, eu não vou já fechar um diagnóstico logo de cara. E eu não preciso ter esse diagnóstico logo de cara quando a gente pensa em emergência. Eu preciso ter um diagnóstico sindrômico. O diagnóstico sindrômico a gente já tem, a dor torácica.
Diagnóstico etiológico, eu vou elencar as minhas possibilidades e a partir dessas possibilidades, né, pelas características da história da amnésia física que eu já peguei, eu vou pensar na minha investigação diagnóstica e a partir daí pedir meus exames complementares. Exames complementares, então, o principal é o eletro. Todo paciente que tiver dor torácica obrigatoriamente ganha um eletro, não tem como escapar. Em segundo lugar, a radiografia de tórax. Eu vou explicar um pouquinho mais para frente por que do raio-x de tórax, tá? Mas a gente acaba fazendo para a grande maioria dos pacientes com dor torácica, um raio-x de tórax, que é um exame simples, rápido, feito no leito, que não traz maiores riscos ao paciente. Mas, além disso, a gente ainda tem o ultrassom à beira do leito, né? Que nem eu coloquei aqui nessa imagem aqui embaixo, que está trazendo muitas informações, nos auxilia no pneumotórax, tamponamento cardíaco, pode dar sinais indiretos de tromboembolismo pulmonar. Então, está trazendo, agora é o futuro aí, esse ultrassom à beira do leito, porque ele nos traz de uma forma rápida, simples e sem trazer nenhum prejuízo ao nosso doente, né? Então, o futuro é estudar isso aqui. Dedímero, troponina, hemograma, tomografia, angiotomografia, tudo isso vai depender da minha possibilidade de diagnóstico etiológico que eu gerei a partir da anamnese exame físico inicial. Então, como eu falei, a hipótese diagnóstica, ela deve ser sempre sindrômica no atendimento inicial, tá? Eu tenho que sempre avaliar e reavaliar continuamente. Então, aquele meu paciente, às vezes, que não está melhorando, ou aquele meu paciente que piorou, eu vou começar a avaliação dele desde o começo, para ver se eu não deixei passar nenhum detalhe de história, para ver se eu não deixei passar nada no exame físico. Eu começo sempre tudo de novo. Tá? Então, é avaliar e reavaliar até a gente fechar um diagnóstico desse paciente e conseguir estabilizar ele melhor. Manter tratamento suportivo adequado. Isso quer dizer o quê? Na emergência, nem sempre eu vou tratar especificamente a causa final do paciente que levou ele lá, a causa base de tudo. Às vezes, o meu tratamento é mais suportivo, tá? É tratar uma disfunção hidroeletrolítica, eu ainda às vezes não sei o que ocasionou essa disfunção, mas eu preciso tratar essa disfunção. É tratar ataque à arritmia. Eu não sei o que causou o ataque à arritmia, mas eu preciso tratar ela porque ela é potencialmente fatal. E se eu não tratar ela, o meu paciente vai descompensar e vai acabar falecendo. Tá? Então, muitas vezes é um tratamento suportivo adequado. É claro que a gente sempre faz tudo em busca do diagnóstico etiológico para a gente fazer o tratamento específico para aquela doença. Mas nem sempre a gente vai conseguir isso logo de cara. Então, eu não sei o que o paciente precisa, eu não sei o que o paciente tem, mas eu sei o que ele precisa nesse momento. Atentar sempre para sinais de deterioração rápida, então, principalmente, que são as causas vasculares, né, que acabam afundando mais rapidamente o paciente. Então, infartos, tromboembolismo pulmonar, tamponamentos, dissecção de aorta, hemorragias, fazendo choque hipovolêmico. Então, essas causas vasculares, normalmente, são as que comumente acabam fazendo com que o paciente tenha uma deterioração mais rápida do status clínico dele. Então, vamos falar um pouquinho especificamente dos diagnósticos etiológicos e pela sua prevalência, tá? Então, a gente já falou ali que as síndromes coronarianas agudas correspondem a 47% dos atendimentos de dor torácica no departamento de emergência. Então, eu vou falar um pouquinho mais aprofundado da síndrome coronariana aguda nessa aula, tá? Quando a gente fala em síndrome coronariana aguda, a gente pensa em infarto com supra, infarto sem supra e angina instável. Essas três subclassificações que estão dentro da síndrome coronariana aguda, tá? Então, essa primeira aqui, como a gente pode ver aqui, tá? Às vezes o pessoal ainda não tem muita familiaridade com o eletro, mas a gente está vendo aqui, ó, que em D2, em D3 EVF, tem alguma coisa estranha, né? Então, o eletro não tá aquele normal dele, né? Então, aquele normal da onda, que nem tem aqui em D1, ó, onda P, um QRS, uma onda T.
aqui tem alguma coisa acontecendo depois do QRS, tá? O que a gente pode ver aqui é que a gente tem um supradesnivelamento do ponto J. Então, a minha linha de base, que era essa aqui, em D2, ó, onde está essa minha onda P, ela não está mais aqui nessa linha, ela subiu mais que 1 milímetro. E mais que isso, ela está respeitando as derivações que correspondem a uma mesma parede, tá? Só um instantinho. Desculpe. Então, assim, ela está respeitando as mesmas derivações que correspondem a uma mesma parede, que é no caso D2, D3 e EVF. Então, eu tenho um supra nessa parede. Opa, identifiquei. Chegou meu paciente, dor torácica, a triagem avaliou ele, fez esse eletro, isso em 2 minutos, encaminhou esse eletro para avaliação para o médico no departamento de emergência, e o médico identificou essa lesão no eletro, isso aqui é igual a cateterismo de urgência. Isso aqui é um infarto com supra de ST. Infarto com supra é uma emergência e é indicação de cateterismo de urgência. Tá? Eu tenho que ligar, mas é domingo, 3 horas da madrugada. Não me interessa, eu vou ligar para a equipe da hemodinâmica e vou chamá-los ao hospital para fazer o cateterismo dessa paciente. Tá? Falando em infarto, então, com supra, ele é mais comum em pacientes jovens, porque esses pacientes jovens, eles não têm circulação colateral. Os pacientes de idade acabam tendo muita circulação colateral devido a oclusões já crônicas, aí, mais graves, 60%, 70%, que estimulam o organismo a produzir novas arteríolas que suprem a irrigação sanguínea daquela região. Tá? Então, mesmo que eu oclua o vaso principal, o sangue continua chegando. Então, essa pequena quantidade de sangue que chega, ela ainda é suficiente para manter uma irrigação. No jovem, ele não tem isso. Então, o jovem ocluiu a artéria principal, para de passar sangue para aquela parede do coração. Tá? E isso vai aparecer no eletro. Eu sempre digo, o eletro é um desenho apenas do ritmo elétrico do coração. Tá? É como se literalmente, eu desenho aquele ritmo passando. Cada onda do elétron é uma representação de uma polaridade, de uma alteração elétrica do coração naquele momento. Tá? Então, quando para de irrigar aquela região não consegue mais receber esse estímulo elétrico adequadamente, ela literalmente morre. Tá? Quando ela morre, ela não recebe esse estímulo elétrico, ela para de funcionar corretamente e nisso, o desenho dela no eletrocardiograma se altera. Tá? Os pacientes que normalmente chegam mais rápido no departamento de emergência, porque é uma dor muito forte. Eles nunca sentiram nada assim antes. Então, eles têm a dor, em 20, 30 minutos, normalmente eles já estão indo no departamento de emergência. Os pacientes, em geral, têm menos antecedentes patológicos, né? Porque justamente são os pacientes mais jovens que acabam fazendo esse infarto com supra. E, nesse caso, o tabagismo é a comorbidade mais importante relacionada justamente por isso, né? Pacientes mais jovens, fumantes, que acabam não tendo ainda tantas comorbidades associadas, mas acabam fazendo um infarto com supra. A fisiopatologia, em geral, na grande maioria dos casos, é por uma instabilidade da placa aterosclerótica, uma ruptura. Então, eu tenho alguma placa em algum lugar, ela rompe, aquilo se desprende e acaba embolizando, impactando em algum lugar e fazendo a obstrução total daquela coronária. Mas eu posso fazer também por fenômenos erosivos, nódulos calcificados. Tá? Então, ali como eu já falei, a representação do supra significa a oclusão total da coronária. Tá? Se eu não tratar corretamente essa oclusão, eu vou gerar uma lesão definitiva na parede do miocárdio e no meu eletro eu vou passar a apresentar ondas Q patológicas. Tá? Então, vai mudar a representação, ao invés de eu ter o meu QRS normal, do funcionamento normal do coração, eu vou passar a ter uma onda aqui e a presença da circulação colateral. Tá? 2 a 3 horas depois da obstrução, eu tenho uma necrose do tecido. Tá? Então, inicia com uma desintegração das miofibras, a criação de tecido de granulação, neovascularização, tá? E uma reação fibrovascular. Tudo isso
tá? Depois dessa necrose tecidual que acaba, que gera inicial depois dessas 2 e 3 horas, vai gerar uma disfunção sistólica grave, que pode até levar um choque cardiogênico. Há também liberação de várias catecolaminas, histaminas, tá? Na região que elas vão aumentar ainda, além da lesão estrutural que eu estou fazendo, a chance de arritmia, tá? E, além de tudo, ainda aumentar o consumo de oxigênio naquele miocárdio que já está deficiente de recebimento de oxigênio. Então, ali, como eu falei, o supra é a elevação do ponto J, maior que 1 milímetro, tá? Em derivações contíguas, a gente tem algumas exceções, eu acabei colocando aqui, né, alguns lugares que não é um supra, pode ser um supra ou maior do que 1 milímetro, ou até menor do que 1 milímetro, tá? O principal dele que a gente tem que lembrar é o supra de V2 e V3, porque esse causa muita confusão. Então, nas derivações V2 e V3, é normal a gente ter um supra de repolarização precoce. Então, para a gente considerar que é um supra mesmo, tem que ser pelo menos maior que 1,5 milímetro. Sendo que em pacientes jovens, principalmente aqueles mais magrinhos, tá? O aumento em homens menores de 40 anos tem que ser de 2,5, tá? E em mulheres menores de 40 anos tem que ser maior que 2 milímetros, tá? Tem outras alterações aí que são importantes de lembrar, mas são mais específicas, né? Então, por exemplo, um supra isolado, a gente fala que normalmente tem que ser em 2 ou mais derivações contíguas, mas um supra isolado de AVR com um infradifuso é igual a um infarto de tronco de coronária esquerda, tá? Vocês viram que eu falei tudo isso, tá? Falei de diagnóstico, falei de fisiopatologia e não falei de nenhum outro exame. Porque o que faz diagnóstico de infarto com supra é o eletrocardiograma. Eu não preciso de mais nada, eu não preciso de exame laboratorial, eu não preciso de absolutamente nada de diferente. Eu preciso ver o eletro, identificar que tem um supra, entender que esse paciente é grave e mandar ele pro cateterismo, pro serviço de hemodinâmica. Tá? Então, aqui, ó, esse é um outro eletro, a gente consegue ver aqui. Aqui ele fez V7, V8 e V9 e tem um suprinho, tá? Mas, além da hemodinâmica, o que eu posso fazer? Então, olha lá, prof, eu não sou cardiologista intervencionista, não sou hemodinamicista. Tem alguma outra coisa que eu possa fazer para esse paciente na emergência? Tem, muito. Tá? O que eu tenho que fazer para esse paciente quando chega? Então, chegou e identificou um infarto com supra. AS 300 miligramas. AS altera a mortalidade, é a principal medicação. Eu posso fazer ela para absolutamente todas as dores torácicas, se eu tiver na dúvida, se eu desconfiar que possa ser um infarto junto. Então, entrou lá nas minhas hipóteses diagnósticas e etiológicas, infarto está ali no meio, mesmo que não seja principal, pode fazer AS. A AS altera desfecho, aspirina. Ela diminui a mortalidade no infarto. Tá? Então, é a principal medicação que eu tenho que fazer. Além disso, quando eu identifico um infarto com supra, eu tenho que fazer um segundo antiagregante plaquetário. Daí eu tenho diversos disponíveis, o mais comum é o clopidogrel ainda, mas eu tenho ticagrelor, tenho o prasugrel. A dose pro supra é de 600 miligramas, tá? Depois eu mantenho com 75 miligramas de dose de manutenção, tá? Mas eu tenho que fazer quando eu tenho certeza que é um infarto, como aqui nesse caso, eu já tenho certeza, eu já tenho meu diagnóstico fechado, eu já faço o segundo antiagregante. Oxigênio. Oxigênio eu não preciso fazer para todo mundo, tá? Hoje a gente já sabe que oxigênio obrigatório no infarto é para aqueles pacientes que têm uma saturação menor que 90%. Pacientes com saturação entre 90 e 92 podem também se beneficiar de oxigênio, mas depende de cada caso. Aqueles pacientes estão um pouco mais dispneicos, mas não é obrigatório. E hoje eu não vou mais, em hipótese nenhuma, deixar meu paciente saturando 100% com oxigênio suplementar. Não precisa. Oxigênio em excesso faz mal para o doente, cria espécies reativas de oxigênio, aumenta o estresse oxidativo e várias outras alterações que o oxigênio em excesso faz para o paciente. Esse paciente teve dor, né? Eu preciso controlar a dor dele também, tá? Quanto mais dor ele estiver tendo, mais ele está consumindo daquele miocárdio. O que eu posso fazer para dor?
tenho duas classes de medicações principais. Uma delas é o nitrato. Tá? Nitrato, a gente pode usar o Isordil, que é o sublingual, tá? Ou a nitroglicerina, que é EV, que a gente vai usar em 5 a 20 microgramas por minuto. Tá? A nitroglicerina e o Isordil, os nitratos, eles têm 3 contraindicações que a gente não pode esquecer, que tem que saber. Tá? Eu não posso usar eles em pacientes hipotensos, porque além dele controlar a dor, eles são remédios que baixam a pressão. Tá? Eles fazem vasodilatação e, consequentemente, abaixam a pressão. Tá? Então, eu não posso usar naquele paciente que está muito hipotenso. A segunda delas, de contraindicação do nitrato, pacientes, homens que usaram sildenafil, Viagra, tá? Porque eles também podem fazer um quadro de hipotensão mais grave. Tá? Então, eu tenho que perguntar, mas que vergonha, né? Mas tem que perguntar e tem que explicar para o paciente que ele tem que te contar isso. É só dizer para ele, olha, eu preciso saber se o senhor usou alguma dessas medicações, porque eu quero fazer uma medicação para o senhor, e se por um acaso o senhor utilizou, pode lhe fazer mal. Então, você explica para o doente e eles contam normalmente, tá? E a terceira contraindicação do uso dos nitratos é o infarto de ventrículo direito. O infarto de ventrículo direito normalmente aparece com supra de parede inferior, então D2, D3 e EVF. Eu tenho um supra nessas derivações. Tá? Então, eu não posso fazer. Claro que eu tenho que confirmar se é de ventrículo direito, fazer V3R, V4R, mas esses são detalhes. Mas o infarto de parede inferior, tem que lembrar acender aquela lâmpadazinha aqui e pensar. Pode ser um infarto de VD, eu não posso fazer nitrato. E a outra medicação que a gente pode fazer é a morfina, um opioide forte, tá? Que ajuda aí a aliviar a dor, porque a dor é muito intensa. Tem alguns estudos que dizem agora atualmente que ela interfere na absorção do clopidogrel, do nosso segundo antiagregante plaquetário, mas ainda é um pouco controversa essa questão, tá? Mas posso fazer 2 a 5, mais ou menos em média, miligramas de morfina e posso repetir essa dose aí em alguns minutos, caso esse meu paciente ainda continue tendo dor. A única contraindicação da morfina é que ela pode baixar um pouco a pressão, então também naqueles pacientes muito hipotensos, eu tenho que ter um pouco mais de cautela. Última medicação principal nesse início do infarto é a heparina não fracionada, tá? Ou até a heparina de baixo peso, a enoxaparina. Eu tenho que fazer uma dose de anticoagulação para esse doente para evitar que esse trombo que se formou dentro da coronária aumente, tá? Então, aí, se for a não fracionada, 4.000 unidades, enoxaparina, 1 miligrama por quilo, desde que eu faça desse total de 1 miligrama por quilo, 30 miligramas EV, e o restante eu faço subcutâneo, tá? Então, tá. Então, tratamento do infarto com supra. Primeira linha de todas é cateterismo cardíaco, tá? Isso eu acho que vocês já entenderam. E se, por um acaso, eu não tenho o cateterismo cardíaco, o que eu vou fazer? Então, aí só vem os protocolos, tá? Essa parte é bem importante, principalmente quando vocês forem realmente trabalhar, tá? O que acontece? Antes de eu trabalhar no lugar, eu tenho que saber qual que é o protocolo de dor torácica dessa instituição. Se ela tem uma hemodinâmica no local, ou se ela tem um convênio com algum outro local que tem hemodinâmica, e esse meu paciente pode ser transferido. Daí muda um pouquinho as metas. Então, por exemplo, eu estou num serviço que não tem hemodinâmica, uma UPA, tá? O meu tempo que esse paciente, do momento que ele pisou na minha instituição de saúde, até ele estar dentro do centro cirúrgico, na sala de hemodinâmica, abrindo a coronária, que é o que a gente chama de tempo porta da entrada, balão, até o momento que abre a coronária, ele tem que ser menor que 120 minutos, 2 horas. Então, para aquele paciente que está no serviço, que ele vai ser transferido. Se ele está num serviço com hemodinâmica, o tempo porta-balão dele tem que ser de, no máximo, 90 minutos, tá? Estou trabalhando num serviço, consigo bater essa meta? Ótimo, eu vou encaminhar. Aqui em Curitiba, a gente tem o que a gente chama de protocolo de dor torácica.
Praticamente todos os pacientes que chegam com dor torácica e constatado um infarto, eles são colocados nesse protocolo. E os supras são priorizados. O paciente com supra consegue chegar num hospital referência que tem hemodinâmica dentro dos 120 minutos adequados. Mas vamos supor que eu estou trabalhando no interior, né? E a cidade mais próxima com hemodinâmica fica a 3 horas de distância. O que eu vou fazer com esse meu doente? Então, eu já sei dessa condição quando eu estou trabalhando, tá? Então, eu já sei que não vai dar tempo. Não adianta eu colocar esse meu paciente na ambulância e correr com essa ambulância, porque eu não vou chegar em menos de 3 horas no serviço de hemodinâmica. E tempo é músculo. Eu tenho que ir para a segunda linha de tratamento do infarto com supra, que é o trombolítico. Tá? Então, assim, quando eu já sei, tá, que vai demorar mais que 120 minutos ou mais que 90 minutos, eu tenho que fazer trombólise. E essa minha trombólise, ela deve ser feita em 30 minutos da entrada do paciente no serviço. Mas como assim? Eu não entendi. Se eu tenho que estar, eu tenho até 120 minutos para fazer o cateterismo, eu estou na UPA, eu tenho até 120 minutos para encaminhar esse meu paciente chegar lá e fazer o cateterismo. Porque como que eu vou fazer trombólise em 30? Porque funciona assim, você não vai esperar você chegar na meta de 120 minutos para daí perceber, não deu tempo de chegar lá, não consegui. Puxa vida, vou trombolizar agora. Não, você já tem que saber isso antes, tá? Você já tem que ter o protocolo da tua instituição bem definido. Dá tempo? Tem como mandar? Tem. Não tem como mandar, não consigo chegar lá, não tem jeito, eu já vou trombolizar ele logo de cara. Isso no supra, tá? Então, chegou, o paciente chegou com supra, meu serviço não tem hemodinâmica, eu não consigo transferir, eu sei que em 120 minutos ele não vai estar lá, eu tenho que trombolizar. Ou numa situação mais drástica, eu estou no meu serviço, chegou o paciente, tentei falar com a hemodinâmica, o hemodinamicista, enfim, sei lá, teve algum problema familiar, não consegue vir, tá internado, não tinha avisado, sei lá, qualquer coisa aconteceu com o hemodinamicista, ele não vai vir, eu já vou trombolizar esse meu doente. Tá? E lembrando que esses pacientes que foram trombolizados devem realizar um cateterismo cardíaco nas próximas 24 horas. Então, não é porque você trombolizou ele lá na cidadezinha do interior que você, depois da trombólise, não vai continuar procurando vaga para ele ser transferido para outra cidade que tem hemodinâmica, porque ainda assim ele precisa fazer o procedimento, tá? Mas você não tem mais aquela pressa de fazer em até 120 minutos. Os trombolíticos que a gente utiliza são a streptocase, a autoplase, a nexteplase, que são os mais comuns e mais disponíveis aí no mercado. Lembrando que eu tenho contraindicações de trombólise, então sempre que eu for trombolizar um paciente, eu tenho que avaliar os critérios de contraindicação, tem os absolutos e os relativos, tá? Então, os absolutos aí são os principais, obviamente, qualquer sangramento intracraniano prévio, AVC isquêmico nos últimos 3 meses, porque aumenta a chance de sangramento, neoplasia do sistema nervoso central, lesão muscular, trauma significativo em região de crânio ou rosto nos últimos meses, sangramento ativo, hemorrágico, enfim, qualquer secção aguda de aorta, porque daí você tem outro diagnóstico, obviamente. E as contraindicações relativas, que daí são várias, que a gente tem que analisar caso a caso. Trombolizei esse paciente, eu tenho que avaliar logo depois que terminou a minha trombólise se eu tenho uma diminuição do supra de pelo menos 50%. Se diminuir o supra, o que quer dizer? Então, olhando lá no eletro, então aqui, por exemplo, eu tenho esse supra aqui, ele está dando 1, 2, 3 quadradinhos mais ou menos. Então, ele tem que baixar para 1,5. Tá? Isso que quer dizer essa diminuição do supra de 50%. O meu paciente tem que estar estável hemodinamicamente, porque teoricamente eu tratei, eu trombolizei, eu dissolvi aquele trombo e tem que melhorar a dor. Se eu não preencher esses critérios, esse paciente se torna indicação de cateterismo de urgência de novo. Daí não tem jeito. Daí eu já tenho que transferir. Daí, nesse momento que chegou o paciente, eu já avisei, estou trombolizando o paciente, eu preciso de vaga dele para algum hospital na sequência. Eu já deixei um time inteiro de resposta esperando, né, esse paciente em alguma outra cidade, em algum lugar, com algum centro que tenha um suporte maior para ele, tá?
Então, aqui nos casos de insucesso, né, da repercussão com a trombólise, a angioplastia está indicada de imediato. Os pacientes que realizaram a fibrinólise ou trombólise devem realizar a angioplastia em até 24 horas, tá? E quando eu tiver que fazer trombólise, fica menos indicado usar o prasugrel. Nesse caso, a gente usa mais o clopidogrel, tipo Agrelor. O clopidogrel é mais disponível, né? Então, isso é o tratamento do infarto com supra, tá? Dor torácica, eletro com supra, igual a S-clopidogrel, heparina e cateterismo cardíaco de emergência. Não tem o cateterismo nos próximos 120 minutos ou 90 minutos, dependendo do que serviço eu tô, trombólise, tá? É isso. Síndrome coronariana aguda agora sem supra de ST, tá? Então, quando a gente pensa na sem supra, tá? A gente tem que lembrar do infarto sem supra e da angina instável. A angina instável ela ocorre por um desequilíbrio entre oferta e demanda, tá? De oxigênio e fluxo sanguíneo ali local, ocasionando sintomas. Mas não é um desequilíbrio tão grande, né, a ponto de ser praticamente zero, que nem um supra, que causa necrose de cardiomiócito. E o infarto sem supra, tá? Eu tenho, sim, uma necrose tecidual, tá? Tem uma desvitalização do tecido, mas não é transmural, ou seja, não pega todas as paredes do miocárdio igual o com supra pega, tá? Isso acontece porque normalmente eu tenho colateral irrigando ali o local, ou é uma suboclusão da coronária. Os fatores de risco. Aqui já é um pouco mais comum em pacientes mais idosos, então entra hipertensão, diabetes, dislipidemia, história prévia de infarto, IC, revascularização do miocárdio, história de angioplastia prévia, então são aqueles pacientes aí um pouco mais policomórbidos, né? Que já têm aí situações, circulações colaterais, tudo que acabam fazendo a angina instável ou o infarto sem supra. Né? Ou a fisiopatologia são as mesmas, só que distribuído de uma forma um pouquinho diferente, né? Nesse caso, acaba sendo um pouco mais comum fenômenos erosivos de placa, então aquelas placas vão sofrendo um processo, aquelas placas crônicas que o paciente já tem nas coronárias, sofrem um processo de erosão, e com esse processo de erosão acabam aí gerando trombo, tá? Então, infarto sem supra. Chegou o paciente, dor torácica, fiz eletro não tem supra. Pode ter N alterações nesse meu eletro. Posso ter uma inversão de onda T, tá? Posso ter uma onda T plus minus, que a gente diz que essa tem uma fase positiva e uma fase negativa. Posso ter um infra, posso ter várias alterações. Todos eles são infarto sem supra. O que eu não posso é ter supra no eletro. O diagnóstico do infarto sem supra, então eu não consigo fazer pelo eletro, certo? Porque pode ter várias alterações no eletro e elas não me dizem se aquilo realmente é um infarto de agora, se é uma alteração prévia, se é uma área cicatricial, se é uma isquemia que o paciente teve 20, 30 anos atrás, se é consequência do remodelamento cardíaco que ele fez, se é consequência da revascularização do miocárdio. Eu não consigo dizer isso só pelo eletro. Então, eu preciso de mais alguma coisa para me ajudar, né? E nesse caso, eu uso a troponina ultrassensível. Tá? A troponina ultrassensível, ela é muito boa para demonstrar lesões do miocárdio. Tá? Mas ela é tão boa, que ela mostra mínimas lesões. Então, ela pode alterar não só por dano cardíaco direto, mas por um dano, né, como um infarto, mas também pode alterar por dano indireto, por mini alterações, mini lesões. Tá? Então, por exemplo, pacientes com choque séptico graves vão fazer, devido ao choque, micro lesões cardíacas, mas muito pequenas. Mas lesões que acabam liberando bem pouquinho, mas bem pouquinho mesmo de troponina. Tá? Então, pode alterar a troponina, mas pouco. Quando altera muito troponina, é só infarto que causa. Isso veio para mudar um pouco o conceito que a gente tinha antes. A gente tinha um conceito, há uns anos atrás, de que a troponina ela era totalmente específica. Alterou a troponina é infarto. Não se pensava em mais nada. Hoje já não. Hoje a gente sabe que a sepse altera, que a doença renal crônica altera, o Covid alterou muito a troponina,
Distúrbios metabólicos pode alterar, AVC pode alterar, mas a gente vai entender na sequência, eu explicando, quando que a gente sabe que essa alteração, tá, ela pode ser uma síndrome coronariana, tá, ou quando essa alteração é secundária a outra causa, tá bom? O que importa realmente para mim, a gente já vai ver ali na frente no fluxograma, é o aumento ou a diminuição dessa troponina, tá? Em geral, eu faço 2 amostras, uma em 0 horas, ou seja, no momento que o meu paciente, que eu suspeito de infarto sem supra, chegou, e uma dali a 3 horas, tá? E hoje, se eu tenho troponina ultrassensível, não se solicita mais CPK ou CKMB, tá? Isso já caiu há alguns anos, tá? Hoje a gente só solicita troponina ultrassensível, não precisa mais desses outros biomarcadores. Então, vamos lá. Chegou o paciente, dor torácica, fiz o eletro, excluí que seja infarto com supra, tá? Então, eu tenho o eletro sem supra de ACT. E aí, o que eu vou fazer? Primeira coisa é pensar em outras causas também, tá? Então, não tem supra, ótimo, eu excluí esse diagnóstico. Mas e as outras causas potencialmente fatais? Agora eu tenho que pensar nelas. Lembrar direito da característica da dor, avaliar melhor esse paciente e pensar, pode ser um pneumotórax? Pode ser uma dissecção de aorta? Pode ser um TEP? Tá? O que vai ter? O TEP, normalmente, dispneia súbita, associada a uma dor torácica ventilatória dependente, secção de aorta, aquela dor torácica lancinante, que irradia para a região retroesternal, que pode ou não alterar a diferença de pressão e pulso nos membros, tá? Associado a uma emergência hipertensiva, né? De secção de aorta faz a pressão aumentar muito. Pneumotórax, aquele paciente, teve Covid, estava com uma tosse pós-Covid, tossiu, e depois de tanto tossir, começou com uma dor ventilatória dependente em hemitórax esquerdo, só quando ele respira. Aí você fala, mas a favor de pneumotórax, tá? Aquele paciente que vomitou, e de repente começou com uma dor intensa em região retroesternal, ruptura de esôfago, tá? Aquele paciente que sofreu um trauma e está com dor torácica, tem que lembrar de tamponamento cardíaco, está instável, tá? Hipofonese de Pullias, lembrar de tamponamento. E daí, quando a gente pensa em diagnósticos diferenciais, tá? Vai entrar um outro exame aqui, além do eletro, para nos auxiliar, que é o raio-x de tórax. Tá? Por quê? O raio-x de tórax não me ajuda muito na dor torácica de origem anginosa, tá? Não me ajuda muito, então, no infarto. Mas ele vai me ajudar no pneumotórax, tá? Porque eu vou visualizar o pneumotórax, caso, né, na maioria das vezes a gente vai ter uma ausência de ausculta, mas às vezes pode ou só estar diminuído e acaba deixando dúvida. Na dissecção de aorta, ele pode me mostrar um alargamento de mediastino, tá? Que ajuda também no diagnóstico. A grande maioria das dissecções vão ter um alargamento de mediastino. No TEP, que o raio-x de tórax não ajuda muito, mas a gente daí vai ter que ir para um outro fluxo, calcular o score de Wells, avaliar a necessidade de dímero, se a gente pensar em TEP. Na ruptura de esôfago, ela vai fazer pneumomediastino, né? Então, nos ajuda também. No tamponamento cardíaco, que daí o raio-x não ajuda muita coisa, daí entraria mais um ultrassom à beira de leito, né? Para a gente poder avaliar melhor aí esse volume no pericárdio, tá? Mas, dos 6 diagnósticos que eu tenho, aqui tem 5 mais as síndromes coronarianas, né? Os 6 diagnósticos, o raio-x vai me ajudar em 3, tá? Então, por isso que a gente acaba pedindo para todo mundo que chega com dor torácica na sequência, né? O eletro a gente pede inicialmente, pensando em excluir uma das causas mais graves e mais prevalentes, e depois a gente pede o raio-x para me ajudar a pensar em outras 3 hipóteses que eu tenho, né, dessas causas potencialmente fatais, tá? Então, peço raio-x para o paciente que chega com dor torácica. Então, voltando aqui. Paciente, então, dor torácica. Paciente aqui com dor torácica. Eletro sem supra de ST. Minha principal hipótese ainda pensei em todas as causas diferenciais, mas a minha principal hipótese ainda é uma síndrome coronariana aguda sem supra de ST. Agora eu vou coletar troponinas, tá? Quantas? Primeira amostra e segunda amostra, 0 e 3 horas. Então, agora vamos pensar. Coletei a troponina.
Vê lá, primeira amostra positiva. Segunda amostra positiva. É um infarto? Ou pode não ser? Primeira amostra positiva, a outra negativa. É um infarto? Não é um infarto. Ah, negativou agora, não é mais um infarto. Será? Mas ali no começo você falou que outras coisas também alteram. Então não sei. Ou veio a minha troponina negativa, tá? E a outra positiva. Ah, não. Essa segunda veio positiva, então acho que é um infarto. O que vale para mim não é se uma é positiva e a outra também é positiva, daí é um infarto ou é negativa. O que vale para mim é a curva da troponina. Ela tem que alterar 20% para mais ou para menos. Porque a minha curva da troponina, se a gente pensar no gráfico de troponina, ele sobe, faz um pico e depois cai. Então, se eu pegar lá no começo, ela ainda pode estar negativa, porque ela demora um pouquinho para alterar. Tá? Depois ela vai subindo, vai ascendendo e depois ela começa a cair. Dependendo do momento que aquele paciente infartou, eu posso pegar ela logo no comecinho, quando ainda nem positivou. Posso pegar naquele momento que está subindo, então vai aumentar a curva, ou aquele paciente que já veio com dor há 3 dias, eu não sei quando ele infartou, e eu já pego a troponina caindo. Então, por isso que para mim o que vale é a curva da troponina. Em geral, 20% para mais ou para menos. Então, aqui, primeira amostra positiva, segunda positiva, como que foi a curva? Alterou 20% de uma para outra? Uma foi 1 e a outra foi 1,5. Alterou mais que 20%. Infarto. Tá? A primeira positiva, né? 1, vamos dizer, valor de referência de troponina 0,03, tá? Primeira, 1. A segunda negativa, 0,03. Nossa, baixou um monte em 3 horas. Infarto, tá? Ou a primeira veio negativa, tá? 0,02. Valor de referência 0,03. Isso dando um exemplo, né? Depende do valor de referência de cada kit, tá? Isso é o que a gente usa lá no Cruz Vermelha, tá? Mas tem kits que o valor de referência é 15, diferente, mas o que vale é a curva entre um e outro, tá? Primeira, então, 0,02. A segunda, nossa, subiu, foi para 2 de troponina. Alterou muito mais que 20%, tá? Isso tudo é um infarto. Então, a minha curva positiva é um infarto. E se a minha curva vier negativa? Não alterou. Ah, veio as duas positivas, mas uma veio de 0,5 e a outra de 0,51. Não fez uma curva, não alterou 20%. Tá? Ou a primeira veio 0,4 e a segunda 0,39. Caiu. Tá? Mas não foi mais que 20% que caiu. E daí, eu posso dizer que isso não é um infarto? Eu posso excluir uma síndrome coronariana? Ou nesse último casinho aqui que eu não falei, a primeira veio negativa, valor de referência 0,03, veio 0,02, a segunda veio 0,02, duas troponinas negativas. Posso dizer que não é uma síndrome coronariana? Não é infarto? É, realmente, não é um infarto, porque para ser infarto eu tenho que ter uma curva positiva. Mas eu posso dizer que isso não é uma síndrome coronariana? Não, porque isso pode ser uma angina instável. E daí vai entrar toda aquela análise inicial que eu fiz no começo, tá? Eu vou analisar se esse meu doente, qual é a probabilidade, como que era a história? Era uma dor típica? Uma dor tipo A, uma dor tipo B, uma dor tipo C, ou uma dor tipo D? Opa, se é uma dor tipo D, será que não é uma outra causa? Vamos voltar a pensar nas outras causas, tá? Opa, alterou a troponina um pouquinho, mas era uma dor mais atípica, é um paciente renal crônico, tem por que fazer uma troponina alterada, tocada, que a gente diz, mas não uma troponina aí muito alta, é uma troponina ali bem pertinho do valor de referência, tem curva. Ah, então alterou a troponina só pela doença renal crônica e essa dor dele não é da angina, não é uma síndrome coronariana aguda, não é uma dor torácica, tá? Mas mais que isso, para nos ajudar, surgiu o Hertz Score, tá? Porque o Hertz Score, ele vai nos ajudar nesse momento para definir a conduta desse paciente com angina instável ou com probabilidade de angina instável.
tá? Então, a gente entendeu, né? Aqueles pacientes com supra a gente já viu, sem supra é a curva de troponina que me determina. E aquele paciente que não tem curva de troponina, eu vou avaliar a probabilidade, vou avaliar a história, vou ver, pode ser uma angina instável? É uma dor típica? Vamos fazer o Hertz score. Esse é o Hertz score. Então, o Hertz score ele vai avaliar a história, o eletro, a idade, o fator de risco e o valor de troponina, tá? Não vou entrar em maiores detalhes, mas assim, dores tipo A e B vão sempre pontuar 2 aqui em cima. Dores tipo C pontua 1. Dor tipo D não pontua, tá? No HERT, entra desvio infra significante do segmento ST, vai pontuar 2 pontos, tá? Outras alterações inespecíficas, bloqueio de ramo esquerdo, inversão de onda T, vai pontuar só 1. E o eletro normal não pontua. Ah, mas por que não entra aqui o supra? Porque o supra eu não vou fazer Hertz score, porque o supra eu já tenho o diagnóstico no eletro. Então, no Hertz score, a gente nunca vai fazer um Hertz score para infarto com supra, tá? Idade, fatores de risco, esses são os fatores de risco que temos aqui embaixo, e os valores de troponina. Se eu tenho um Hertz score aí baixo, a chance desse meu paciente vir a infartar, de estar apresentando uma angina instável agora e vir a infartar nas próximas semanas, segundo o estudo, é baixa, tá? É menos aí de 5%, tá? Próximo acho que de 1,7, ali em torno disso, tá? Mas é uma chance muito baixa. Esse paciente eu posso dar alta para casa, tá? Direto. Esse eu dou com segurança. Oriento, claro, ele, qualquer coisa, retornar, informo para ele fazer mais exames complementares com o médico de confiança dele, mas eu dou alta tranquilo. Aquele paciente que tem um Hertz score moderado, a chance dele infartar já é maior, tá? Dali gira em torno de 20 e poucos por cento. Então, já é uma chance significativa a ponto de eu não poder dar alta com segurança, né? Já pensou em torno de 20, 25%, né? A cada ali 4 pessoas que eu liberar, uma vai infartar, outra não dá. É muito. Então, todas as pessoas que tiverem um Hertz score moderado têm indicação de fazer uma prova funcional para estratificação de risco, tá? Prova funcional é essa que vai ser determinada ali pela equipe da cardiologia. Pode ser um teste de esteira, pode ser uma cintilografia, uma angiotomo de coronárias. Aí, dependendo da idade, das alterações, fator de risco, o que a gente tem para o doente. Hertz score alto, eu tenho que internar no hospital, porque a chance dele evoluir com um infarto é alta, próxima de 70%, tá? E eu tenho que avaliar a necessidade de um cateterismo como estratégia de investigação dessa dor torácica, tá bom? Então, a grande maioria desses pacientes com Hertz score alto acabam indo para cateterismo. E o tratamento aí? E o tratamento, então, do infarto sem supra? Ele muda um pouquinho em relação ao com supra, tá? Então, o AS, eu posso fazer uma dose de 150 a 300 miligramas, tá? Em geral, a gente faz 300 miligramas igual, tá? O segundo antiagregante plaquetário, muda um pouquinho a dose do clopidogrel. Antes eram 600 no Consupra, agora são 300 miligramas, tá? Posso usar ticagrelor, posso usar prasugrel, cada um tem as suas contraindicações. Oxigênio, mantém a mesma coisa, só abaixo de 90% obrigatório, entre 90 e 92 a gente considera, avalia caso a caso, tá? Controle de dor, nitrato, mesma coisa, mesmas contraindicações. Morfina, também mesma contraindicação na questão da pressão. A heparina, nesse caso, muda também um pouquinho em relação ao Consupra. A não fracionada continua a mesma coisa, né? A gente vai fazer 5.000 unidades EV. E a enoxaparina, só um instantinho, gente. Opa, deu certo. E a enoxaparina a gente vai fazer 1 miligrama por quilo, tá? Mas dessa vez, aqui ficou errado, peço desculpas, mas a gente não vai fazer essa dose aqui EV que nem estava no outro, tá? A gente vai fazer tudo 1 miligrama por quilo subcutâneo, tá bom? E depois deixar as doses de manutenção, porque esse paciente vai precisar ficar anticoagulado aí, no caso, por alguns dias até tratar lesões culpadas, tá? Fora isso,
o que mais que eu preciso tratar para esse paciente com síndrome coronariana aguda, independente se é angina instável, infarto com supra, sem supra. Nas próximas 24 horas, não precisa ser na admissão do meu doente. Eu tenho que entrar com beta-bloqueador para controle de frequência cardíaca, evitar remodelamento cardíaco, entrar com IECA e BRA, ou BRA no caso, para também evitar remodelamento cardíaco, entrar com estatina para estabilização de placa de aterosclerose. Não precisa ser, no caso, logo que o paciente chega, porque senão já pensou, AS são 3 comprimidos, clopidogrel, se for com supra, são 8 comprimidos, sem supra são 6, daí mais injeção de heparina, daí se eu for dar mais um beta-bloqueador, mais um, mais IECA mais um, mais estatina mais 2 de estatina, é muito comprimido, não precisa. É nas próximas 24 horas, depois do paciente fazer os procedimentos, tá? Hidratação pré-cateterismo. A gente teve aula agora com a doutora Mariane sobre as disfunções renais, né? Então, cateterismo cardíaco, tá? No com supra, a gente mandou de emergência. No sem supra, faltou falar aqui, ele vai para CAT quando a gente chega nesse diagnóstico, tá? Quando esse cateterismo não precisa ser de urgência, não tem aquele tempo de 120 minutos, igual no Consupra. É nas próximas 24 horas que a gente vai fazer essa intervenção de cateterismo no infarto sem supra, tá? Então, desculpem, faltou falar aquilo naquele momento. E na angina instável, vai depender aqui da estratificação de risco do Hertz score, tá? E por que fazer essa hidratação pré-cateterismo, tá? Porque esses pacientes vão receber contraste, né? Então, o com supra na hora que chega, já vai para cateterismo. O sem supra, depois que a gente diagnostica, vê a curva de troponina, diagnosticou infarto sem supra igual ao cateterismo. E a angina instável, depois que a gente estratificou risco, principalmente os com risco aí alto, vão para cateterismo também. E esse contraste, ele acaba fazendo lesão renal, tá? E a gente hidrata o paciente para fazer com que esse rim funcione melhor e acabe, de certa forma, evitando essa nefropatia por contraste. Então, eu posso fazer hidratação pré-cateterismo e hidratação pós-cateterismo, tá? Nas 24 horas antes, né? No caso do sem supra, no com supra não tem como fazer antes, ou nas 24 horas após, no caso aí de qualquer uma das opções. Gente, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje, tá? Espero que vocês tenham aí gostado, entendido da aula. Eu fico à disposição se vocês tiverem dúvidas, podem me mandar e-mail, podem conversar comigo aí pelo hospital também, sem problema nenhum, a gente está sempre à disposição. Nós agradecemos aí, foi uma excelente aula, doutora. Acho que deu para abordar muito bem aí os principais tópicos da dor torácica. Vou deixar aberto aí se alguém quiser fazer alguma pergunta por áudio ou mesmo no chat. Por favor, fiquem à vontade. Acho que teve uma pergunta aqui. Quantos pontos no hard score caracteriza alto? Ai, perdão, acho que eu não falei isso ali. Vamos voltar lá. Eu não coloquei no slide na hora que eu falei. Baixo é de 0 a 3, moderado de 4 a 6 e maior ou igual a 7 é alto. Tem mais uma pergunta da Paola. Ela disse: a hidroclorotiazida não auxilia também no remodelamento cardíaco depois? Até pode ajudar, mas não nesse momento inicial. Daí algo depois, cardiologista vai avaliando qual a indicação de uso de diurético para esse paciente ou não, como que ficou na questão aí, se ele gerou mais C ou não, tá? Então é algo daí a longo prazo depois para cardio colocar, não algo que eu precise colocar no paciente internado, na emergência, em UTI. Alguém tem alguma outra pergunta? Então, a gente agradece mais uma vez, doutora. Foi realmente muito boa a aula.
E é isso. Daí, se a doutora quiser se retirar da reunião, eu vou passar algumas orientações finais. Certo. Obrigada, gente. Obrigada pela oportunidade. E qualquer coisa a gente fica à disposição. Tchau, tchau. Pera, só mais um minutinho. Alguém Ai, mandou mais uma desculpa. pergunta aqui no chat. Peraí. É, deixa eu ler para você. A dose de clopidogrel em pacientes sem supra pode ser 75 miligramas? Não, a dose é 300, tá? 4 comprimidos. Tem uma pequena exceção, eu não falei ali na aula porque fica muito longo, mas é nos pacientes acima de 75 anos, no sem supra a gente só faz 75 miligramas, mas só nos idosos acima de 75 anos, tá? Perfeito. Mais uma vez, então, muitíssimo obrigado. Uma boa noite aí. Obrigada, gente. Boa noite para vocês. Até mais. Até uma próxima. Tchau, tchau. Até. Então, pessoal, aproveitando aí os últimos minutinhos para passar as orientações para vocês. Amanhã a gente tem aula às 7 horas de sepse e depois às 8 de cuidados paliativos. A aula será transmitida pelo Zoom mesmo. A doutora Fernanda disponibilizou o link dela do Zoom, então a gente vai preferir fazer por aqui, como não deu certo no primeiro momento ali no stream, em arte, pelo YouTube. E basicamente isso, a gente reforça que vocês têm que ter 75% de presença para estarem aptos para fazer a prova, né? E amanhã, no final das palestras, a gente passa direitinho as orientações da prova, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Se quiser fazer algum comentário, a gente deixa em aberto. Mas por hoje é isso.